Bom, pessoal, aqui eu vou gravar para vocês um vídeo sobre as equações diferenciais lineares de primeira ordem. Bom, como nós vimos aí durante as aulas, né, a equação geral para representar uma ideal de primeira ordem linear, né, ela tem essa característica aqui, ó, tem essa forma, né, derivada de y em relação a x, onde y é a função que você quer encontrar, mais p, que é uma função p que depende de x vezes y, igual a q, que depende de x, uma outra função q que depende de x. Ou a gente pode escrever dessa maneira, né? y' mais p de x vezes y igual a q de x. Essa é a forma geral de uma equação linear de primeira ordem, ok? Existe uma outra situação onde a função q pode ser igual a zero. Quando essa função q é igual a zero, essas equações elas podem ser reescritas dessa forma. dy dx mais px vezes y igual a zero. Y' mais px vezes y igual a zero. Essas equações são chamadas de equações homogêneas, ok? Observa que eu coloquei três exemplos dessas equações lineares. Observa aqui. Nós temos essas três possibilidades, né? Claro, são três exemplos, né? Temos aí milhares de situações. Peguei só três exemplos aqui para a gente ter uma noção de como elas podem aparecer. Observa que esse caso, olha, está igual a essa situação. Olha. Comparando aqui as equações, você tem, olha, dy dx, dy dx. Y vezes p de x. Aqui eu tenho y sobre 2. Então, comparando aqui essa com essa, o p de x é esse 1 sobre 2 que está aqui. E a função q seria 2 mais x. Ok? Essas outras duas aqui também são equações diferenciais lineares de primeira ordem. Mas qual a diferença dessas duas para funções que eu mostrei aqui de forma geral? Observa que na frente aqui da derivada de y não tem nenhuma função, só tem um 1 multiplicando essa derivada. E aqui também, olha. Aqui também e aqui também. Quando nós olhamos para essas duas aqui, ó, observa que aqui na frente do y', né, que é a derivada do y, tem essa função 1 sobre 3t². E aqui eu tenho t². E nós vamos ver depois que o método de resolução dessas equações lineares de primeira ordem precisa que na frente da derivada não tenha nenhuma função, a não ser o número 1 multiplicando aqui as derivadas. Mas a gente vai ver como é que faz o método para que você possa entender a resolução dessas equações, ok? Bom, o método de resolução dessas integrais, ou melhor, dessas EDOs, parte do princípio que você precisa calcular, primeiramente, esse termo aqui, ó, chamado de fator integrante. Onde esse fator integrante é dado por essa relação, olha, exponencial elevado à integral de p de x dx. Onde o p de x, né, quando a gente olha para a equação geral, o p de x é esse termo que está sempre aqui junto com o y. Então, quando for dada a equação para vocês, você vai identificar quem é o p de x, vai jogar ele aqui dentro dessa integral para obter quem? Para obter esse fator integrante. Esse é o primeiro passo que vai ser feito. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, resolver a EDO, para a gente poder ver passo a passo a resolução desse problema. Então, olha só, vamos pegar essa EDO aqui, dy dx mais y sobre 2 mais 2 mais x. Perdão, mais não, igual a 2 mais x. dy dx, a derivada de y em relação a x, mais y sobre 2, igual a 2 mais x. Comparando aqui com a nossa função principal, olha, quem é o p de x? Seria, como eu falei agora há pouco, olha, 1 sobre 2, que é esse termo que está aqui junto com o y. Então, esse p de x olha, vai ser substituído aqui. Então, observa. O fator integrante vai ser igual ao exponencial elevado à integral de 1 sobre 2 dx. 1 sobre 2 é constante, sai da integral. Exponencial elevado a meio vezes a integral de dx. A integral do dx, nós vimos que é uma imediata, que é o próprio x. Então, vai ficar x vezes meio. Então, aí, ó, nosso fator integrante vai ser igual a exponencial de x sobre 2.
exponencial elevado a x sobre 2. Ok? Bom, então você definiu aqui quem é o fator integrante. Depois que você define quem é o fator integrante, o próximo passo é pegar o fator integrante e multiplicar esse fator integrante por toda a equação que você quer resolver. Então, olha aí, ó. Multiplicando o fator integrante pela equação, temos, olha, peguei a equação e multipliquei toda a equação, olha, pelo fator integrante. Então, ele aparece aqui no primeiro termo, mais aqui no segundo termo, olha, igual aqui também no terceiro termo. Beleza? Feito isso, pessoal, o que acontece? Usando esse método do fator integrante, depois que você faz essa multiplicação do fator integrante pela equação, o lado esquerdo aqui da nossa equação diferencial, olha, sempre pode ser escrito dessa maneira: uma derivada em relação à variável x da função que você quer encontrar, que é a função y, vezes o fator integrante. Sempre, pessoal, para qualquer DO linear de primeira ordem, depois que você multiplica o fator integrante pela equação, esse lado esquerdo sempre pode ser escrito como a derivada da função que você quer encontrar vezes o fator integrante. Ok? Então, esse lado você pode escrever assim: derivada em relação a x do produto de y vezes a exponencial elevado a x sobre 2. Ok? E eu estou mostrando aqui que realmente isso é verdade. Esse desenvolvimento aqui é a regra do produto, aplicando aqui aquela regrinha do produto, né? Da derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Você chegaria nessa relação. Que quando você compara com a equação que você quer resolver, olha, são os mesmos termos que aparecem. Ó. Esse mesmo termo aqui é igual a esse mesmo termo aqui. Então, realmente, nós podemos chamar esse lado esquerdo da equação dessa maneira. Derivada em relação a x do produto de y vezes a exponencial elevado a x sobre 2. Então, isso tem que ser igual ao lado direito. Olha. Exponencial de x sobre 2 vezes 2 mais x. Beleza, pessoal. Agora, qual é o próximo passo? Resolver as integrais desse lado e desse lado aqui. Então, observa aí, olha. Integral da derivada, né, em relação a x, derivada de y vezes a exponencial, igual à integral da exponencial de x sobre 2, que multiplica 2 mais x dx. Bom, do lado esquerdo, pessoal, nós temos aqui, olha, uma integral que a gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque você tem dentro da integral uma derivada de um produto. Sempre que isso acontece, que você tem aqui a integral de uma derivada, a resposta dessa integral sempre é a função que está aqui dentro do parêntese. Sempre. Então, nós temos aqui direto que essa integral olha, vai ser y vezes a exponencial elevado a x sobre 2. Igual. Desse lado aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode desmembrar em duas integrais. Olha. Pega essa exponencial, multiplica pelo 2, está aqui a primeira integral. Mais. Pega a exponencial, multiplica por x, está aqui a segunda integral. Então, nós temos aqui duas integrais para serem resolvidas. Para finalizar o problema, temos aqui duas integrais, essa e essa. Onde, olha, a primeira integral pode ser resolvida por substituição e a segunda integral pode ser resolvida por partes. Ok? Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, olha, eu já coloquei aqui a resposta olha, das duas integrais, tanto por substituição quanto por parte. E aí, quando você faz essa substituição olha, nas duas integrais, olha, a sua função fica escrita dessa maneira, onde C1 e C2 são as constantes para cada integral. Não é isso? Como nós vimos. Para finalizar aqui e achar a função y, o que acontece? Essa exponencial de x sobre 2 tem que passar dividindo todos os termos aqui da sua função. Então, olha aí, ó, passou, estava multiplicando, passou dividindo. Todos os termos. Tá legal? E aí, pessoal, o que acontece? Você percebe aí ó, que nesse momento que você faz essa divisão, alguns termos podem ser cancelados. Olha. Por exemplo, essa exponencial cancela essa exponencial. Essa exponencial aqui cancela essa exponencial. Essa exponencial cancela essa exponencial. Olha. E observa que vai aparecer aqui ó, 4 positivo e 4 negativo. Então, eles podem ser eliminados, dá zero. Então, aqui, ó, quando essa exponencial mata essa, vai sobrar 2x, está aqui, mais a constante C, que é a soma da constante C1 mais C2, dividido pela exponencial.
elevado a x sobre 2. Como nós vimos, eu posso pegar essa exponencial que está no denominador e jogar para cima, né, e mudar o sinal do expoente. Então, nós chegamos aqui que y, que depende de x, é igual a 2x mais a constante de integração, vezes a exponencial elevada a menos x sobre 2, que é a nossa solução geral. Se o problema te der informações para x e para y, você consegue determinar a constante c. Caso não, você terminaria bem aqui e você teria a sua solução geral. Ok, pessoal? Então, o que acontece? A sequência que você deve fazer para resolver uma EDO de primeira ordem linear sempre tem que ser essa. Você vai identificar, você vai pegar a sua função, sua EDO, você vai identificar quem é a função que está aqui junto com o y, que é a função p de x. Quando você identifica o p de x, você calcula o fator integrante. Depois que você acha o fator integrante, que nesse caso foi essa exponencial elevada a x sobre 2, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o fator integrante por toda a equação. Depois disso, o lado esquerdo da sua EDO sempre vai ser escrito com a derivada do produto da função que você quer achar pelo fator integrante. Então você chega aqui. E aí você pode integrar dos dois lados. Fazendo a integral, né, nós caímos aqui nessa situação. O grande problema que pode acontecer, pessoal, é aqui, ó, desse lado. Porque esse lado sempre a resposta já está pronta. Sempre a resposta é o termo que está aqui dentro desse parênteses. Então você já baixa direto esse termo aqui. Ó. Agora aqui é que vai dar o problema. Que pode aparecer imediata, que se aparecer imediata não é problema. Pode aparecer por substituição e por parte. Esse caso é um caso que apareceu por substituição e por parte. Eu não resolvi todas essas duas aqui passo a passo, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Não ia dar para enviar depois. Mas eu aconselho vocês a resolverem essa EDO por substituição, desculpa, essa integral por substituição e essa daqui por parte para treinar. Tá legal? Vocês vão ter que chegar nessa resposta aqui, para depois montar a sua solução e finalizar o problema dessa maneira. Tá legal? Então, pessoal, isso aí é um vídeo que pode ajudar vocês aí na hora da resolução de EDO de primeira ordem. Tá legal? Então, espero que vocês possam entender. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aí para a gente ir conversando pelo WhatsApp para tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.